7h46 eu falo quarteirão ainda, é coisa de paulistano. Não é quarteirão, é quadra. Já aprendi aqui em Brasília, é quadra. Faz mais umas 10 tesourinhas, também pega bem falar assim. Exatamente. 7h47, sexta-feira é dia dele, Paulo Pimenta. Bom dia, Paulo. Bom dia, Tebas. Bom dia, Diego. Bom Bom dia. dia também para você que está nos ouvindo. Mais uma sexta, coisa boa. Muito bom. E, Paulo, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um livro do Cássio Zanata, é isso? É isso mesmo, Cássio Zanata, um escritor que está aqui lançando o primeiro livro pela Maralto, chama-se Então Viver é Isso. É um compilado das crônicas que ele escreveu de 2018 até o ano passado, e aí tá tudo reunido aqui nesse livro. Antes da gente falar, vamos deixar que o próprio Cássio explique um pouquinho. Pô, Ele legal até pode demais. ler um trecho para a gente de uma crônica dele. Bom dia, Cássio. Olá, Paulo. Olá, ouvintes. É uma alegria grande estar aqui com vocês, conversando sobre livros, literatura, né? Então, Paulo, esse Então Viver é Isso? É o meu quarto livro de crônicas. Reúne crônicas escritas entre 2018 e 2023, portanto, incluindo o período da pandemia, né? E é a primeira publicação feita pela Maralto Edições, né? São textos que a gente fala. O nosso maior crítico, Antônio Cândido, dizia que a crônica ela pretende ser uma conversa ao res do chão. Ele convida o leitor para sentar num banco de jardim e prosear sobre as coisas da vida, né? Sobre as grandes pequeninices, como eu chamo. Portanto, os textos convidam o leitor a reparar nos encantos que, em geral, passam despercebidos. Se possível, né, fazer o leitor abrir um sorriso de, no máximo, 1 centímetro de altura. Para mim já estava bom, né? Eu vou ler aqui um trechinho, não sei se eu considero a melhor crônica do livro, mas, enfim, é a que dá nome ao livro. Então, viver é isso. Vou ler um trechinho aqui. Então, viver é isso. Escovar os dentes pensando em outra coisa e voltar a si num cuspe impregnado de menta. Levar minúsculos sustos cada vez que o pão salta da torradeira. É sonhar ser príncipe e acordar com apenas uma meia no pé. Ser irremediavelmente a favor dos passarinhos, das minhocas e dos caroços de mamão que alimentam os passarinhos. Então, eu convido a todos a ler Então Viver é Isso. Espero que vocês gostem, apreciem. Eu agradeço imensamente ao Paulo pelo espaço e a vocês pela paciência. E um grande abraço a todos. Obrigado, Cássio. É isso que ele falou, né? Da crônica ali, da gente estar sentado perto da pessoa, conversando. Eu costumo indicar muito crônica para quem tá ali sem saber o que ler, né? Porque por não ter uma história que você precise ficar acompanhando tudo ali, na crônica você lê no seu ritmo, você vai no seu tempo. E eu acho que é muito difícil você não se identificar ali, não sentir vontade de continuar, né? E, Paulo, como ele explicou pra gente, são várias crônicas, dá pra chamar de coletânea, então, né? O leitor ele vai ter acesso a várias crônicas sobre temas diferentes também. Exatamente. A forma como o Cássio escreve é muito bonita. Tem uma crônica dele que se chama A Gente Nasce, A Gente Morre. Aí eu vou ler um trechinho aqui pra gente entender também. Ele já leu uma parte ali do texto que dá nome ao livro, mas tem essa daqui que eu gostei muito. Diz o seguinte: A gente nasce um pouco toda vez que ouve pixinguinha, quando um cachorro grande e desconhecido se aproxima fazendo festinha. Nas derrotas relevadas, nos encantamentos, na desistência do soluço, nascemos um pouco toda sexta-feira, pontualmente às 6h20 da tarde. A gente morre um pouco a cada ligação de telemarketing. De repente, ao descobrir nos cabelos o primeiro fio branco. Ao sentir-se subitamente invisível, nas louças quebradas, na tortura das unhas encravadas, ao constatar que a reunião ainda vai longe, diante de uma mesóclise pernóstica. Morre na aflição de um pesadelo e renasce no alívio de abrir os olhos. De tanto rir, de tanto beber, de tanto desejar e se estragar, de tanto viver a gente morre. Nascemos um tanto quando o avião pousa sem susto, se encontra sem uma nota de vintão esquecida no bolso da calça, ao reconhecer instantaneamente uma boa pessoa. No que ela surge na escadaria do metrô, quando uma chuva de repente faz sumir os mosquitos e libera o perfume da moita de hortelã, ao encontrar a palavra precisa,
Morremos um pouco a cada Brasil e Argentina ao sentir na pele a fricção gelada do algodão com álcool segundos antes da injeção, no gole de um vinho que oxidou, nos tropeções em público, ao se despedir de alguém muito querido sabendo que não haverá outra vez. A gente renasce toda vez que acaba o eclipse e a lua ressurge purificada, quando o relógio acerta as badaladas, no sorriso branquíssimo de uma pessoa simples de poucos dentes, no cansaço indefeso que nasce depois do gozo, quando até sem querer faz uma criança gargalhar, no espanto das fotos surgidas na gaveta em que os pais reaparecem sorridentes. Que beleza. Nossa, muito bom. Vai lendo aí, Paulo. Vou parar de trabalhar É hoje aqui. muito Vai lendo aí no bacana ar que a esse gente livro. fica ouvindo Nossa, aqui. muito bom mesmo. Gostei Esse muito livro do desse. Cássio eu li durante um voo super rápido, assim, porque tem umas ilustrações muito bonitas também aqui no livro, e as ilustrações são feitas pelo José Carlos Lolo, então tem também aqui para o ouvinte que está nos acompanhando pelo YouTube, vou deixar aqui com imagem algumas das legal ilustrações mesmo. em que ele Que coloca, beleza. e são muito bonitas, assim. O livro todo é muito bacana, acho que a gente poder ler crônica é como se a gente tivesse uma companhia de um amigo muito querido e estivesse debatendo ali sobre um novo ponto de vista. Porque, na verdade, a gente não sabe o que o escritor está colocando ali nas próximas páginas, né? Então é sempre uma surpresa. Ô Tebas, o Paulo Pimenta esfrega na nossa cara a sua capacidade de leitura e a gente tem dele uma santa inveja. Você reparou o que ele disse? Eu li esse livro num voo. É verdade. Não vou assim. De quantos voos você precisa para ler um livro? Cara? Não é isso. Você foi pro Japão, Paulo Pimenta? Podem contar depois. Se vocês deixarem o celular marcando meia hora, quanto vocês leem? A gente que fica ali de se distraindo com o celular, olha para a janela, coloca ali a televisão, mas a gente está concentrado só na leitura, o livro faz muito isso rápido. aí. Vamos ler, minha gente. Paulo Pimenta nos motiva, nos instiga, nos provoca a ler, a largar esse celular e agarrar esse livro cada Bom vez demais. mais. Adorei essa história de a gente morre toda vez que, a gente nasce toda vez que. É também. Você, ouvinte, pode refletir um pouquinho sobre isso, hein? Nesse nosso momento de literatura agora, nessa manhã de sexta-feira. Você morre ou nasce por ter que trabalhar numa sexta-feira no meio do feriadão, né? É isso aí. Depende do seu ponto de vista. Você pode dizer, eu morro toda vez que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Ou então, eu nasço toda vez que eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. A nossa vida é feita de várias mortes e vários ressurgimentos, né, Pimenta? Totalmente. É esse o papel da crônica, né? Fazer a gente refletir um pouco. Trazer um pouco da realidade, óbvio que tem alguns elementos literários ali, mas traz muita parte do nosso dia a dia. Então, é exatamente. Que bom que essa crônica do Cássio fez a gente refletir aqui, que está levando para o nosso ouvinte essa oportunidade também. Parece uma escrita muito, mas muito sensível mesmo. Você comentou das ilustrações e a capa também é muito legal. Tô É vendo muito ela bonita a de capa. longe, mas dá pra Vou ver que deixar ela é bem aqui também para interessante. vocês. O Cássio, ele é publicitário, então ele sabe como usar bem as palavras, né? Tá ali, fez muitas propagandas, então aqui também não deixaria de ser uma, é óbvio que em outro ritmo. Muito Bom bem, esse foi demais. Paulo Pimenta toda sexta-feira aqui no Jornal Nova Brasil Brasília, com a coluna de literatura que tem o apoio do Colégio Simã, a quem mais uma vez a gente agradece imensamente, não somente aqui do ponto de vista da Nova Brasil, mas a nossa audiência agradece pelo fato do Colégio Simã apoiar um projeto tão bacana. Quanto tempo já de coluna, Pimenta? Vai fazer 2 anos mês que vem. 2 só. anos, mês que vem, desse Muito projeto que toda sexta-feira traz um respiro literário no rádio de Brasília. Paulo, um beijo pra você, até semana que vem. Até semana que vem, Diego, Tebas, e eu tô lá Valeu. no Instagram, @PimentaPaulo, coloquei todos os livros que eu já li esse ano e no ano passado, então a gente pode ir acompanhando mensalmente lá também. Se você vai voar nesse fim de semana, faça como o Paulo Pimenta e leia mais um livro durante o voo, viu? 7h55, rapidinho a previsão do tempo, que hoje a gente precisa terminar mais cedo, porque eu e Rafael Tebas vamos seguir com você no jornalismo em rede. Não sai daí.